Bom dia, pessoal. Vamos começar só para organizar a aula de hoje. Então, no primeiro momento, no início da aula, a gente vai fazer exemplos realísticos, né, sobre as expressões que a gente obteve na aula passada, referente ao arrasto viscoso e ao arrasto inercial, né, principalmente focando mais no inercial. Então, a gente vai usar um exemplo de bala viajando na água para analisar as expressões da aula passada, principalmente o fator de atenuação, né? Depois a gente vai começar a analisar as leis de conservação, no caso de partícula única, né? Basicamente a gente vai ver então as duas primeiras leis de conservação de partícula única, que são a conservação do momento linear e do momento angular. A gente vai ver que condições essas duas quantidades vão ser conservadas e depois vamos começar, né, a análise da conservação da energia. Para isso, a gente vai ter que definir campos conservativos. Então, no final da aula é para a gente definir, né, como é que eu reconheço que os campos que eu estou analisando são conservativos ou não. E na aula que vem, sim, a gente então vai definir energia potencial a partir dos campos conservativos, e com a energia potencial e cinética a gente vai então definir a energia mecânica e ver as condições em que ela é conservada. Basicamente, esse é o planejamento da aula de hoje. Então, só antes, analisando um modelo realístico, ou um exemplo realístico de uso das expressões da aula passada, né, do arrasto inercial, né, e também comparando com o arrasto viscoso, lembrando que no arrasto inercial são forças resistivas, né, que são proporcionais ao quadrado da velocidade, né. Para o exemplo realístico, eu vou tomar, então, a frenagem na água de um projétil, ou seja, de uma bala, né, de uma pistola automática, né. Os dados, o que está acontecendo, né? Essa bala, então, vai entrar com alta velocidade num meio, né, que no caso é a água, que é caracterizado pela sua densidade e pela sua viscosidade, né? Então, os dados do projétil são 6,2 gramas, né? A dimensão no calibre 9 milímetros é 9 por 23 milímetros, né? O diâmetro da bala é 9 milímetros, né? A velocidade típica de disparo dessas pistolas automáticas são da ordem de 300 metros por segundo, 290 a 300 metros por segundo. E essas são as características do projétil, né? Seja do corpo que vai entrar nesse meio. E depois a gente tem os dados da água, né, na forma da sua densidade, né, a densidade volumétrica de massa da água é 10 na 13, é 1.000 kg por metro cúbico, né? E o coeficiente de viscosidade, né, que é denotado aqui por μ da água, né, μ, 10 na menos 3 kg por metro vezes segundo, né? Essas são as dimensões para coeficiente de viscosidade a 20 graus de temperatura ambiente, né? Então são as características do meio onde esta bala vai se deslocar, né? Bom, como é que a gente sabe qual dos arrastos, né, é dominante, né, é conveniente modelar este caso, né? Para a gente saber qual o tipo de arrasto domina para um caso particular, né, ou seja, qual é que é o arrasto, se é o viscoso ou o inercial que domina, na verdade, a gente já mais ou menos discutiu um pouquinho só na aula passada, né? Altas velocidades tipicamente é modelada por o arrasto inercial, né? Mas basicamente, do ponto de vista quantitativo, a gente sabe qual o arrasto típico está acontecendo, se é inercial ou viscoso, a partir de uma quantidade chamada número de Reynolds, né? O número de Reynolds basicamente é definido, né? Estou chamando aqui de RE, o número de Reynolds, né? É definido como a razão das intensidades do arrasto inercial pelo arrasto viscoso. Só para lembrar, o arrasto inercial ele é proporcional, então, a densidade do meio, né? O coeficiente de arrasto, que é da ordem de 1, né? Ou menor, um pouquinho menor que 1. A área de seção transversal, né? Quadrático na velocidade e, como comentei, a área transversal. E o arrasto viscoso é proporcional, então, a constante de proporcionalidade é proporcional ao coeficiente de viscosidade e a dimensão linear do objeto. Quando a gente faz a razão, né, das expressões, das intensidades do arrasto inercial e do arrasto viscoso, obviamente a gente tem o cancelamento de uma das velocidades, a gente tem o cancelamento de uma das dimensões, eu tenho área sobre comprimento, então sobra comprimento, né? E o número de Reynolds, então, é dado em termos das características do meio, que é a densidade e a viscosidade,
velocidade e a dimensão linear do objeto. Tá? E aí a gente vai aplicar o cálculo do número de Reynolds para o objeto que a gente está analisando, que é bala na água. Né? Então aqui a gente tem para calcular o número de Reynolds a densidade da água, que é o 10 na 3 kg por metro cúbico, né? A velocidade da bala, 3 10 na 2 metros por segundo. A dimensão linear do objeto aqui vai ser caracterizado pelo diâmetro da bala, né? 9 milímetros, isso é 9, então 9 10 a menos 3 metros, né? Dividido pela viscosidade da água, que é 10 a menos 3 kg por metro vezes segundo. Potência de 10 típica aqui é 10 na 6, significando que a força de arrasto inercial tem intensidade 1 milhão de vezes, né, maior do que o viscoso. Então, quando a gente for modelar o movimento da bala na água, a gente sabe que a força de arrasto inercial é o modelo conveniente, né, para descrever esse evento, né, porque a força de arrasto inercial tem uma intensidade que é milhões de vezes maior que a viscosa. Então, vejam bem que, basicamente, o número de Reynolds vai depender, então, tipicamente da velocidade do objeto. Como a gente está com altas velocidades, a gente tem, então, dominância do arrasto inercial, como a gente já tinha adiantado, mas, claro, tem uma dependência ainda nas propriedades do meio e na dimensão linear do objeto. Bom, lembrando que o coeficiente de supressão, né, o quão rápido a velocidade vai diminuir, né, que é o fator de supressão, na verdade, ou é o fator de atenuação, como a gente mostrou na aula passada, né, ele depende de um parâmetro que é o parâmetro K, né, lembrando que na força de arrasto inercial, o vetor força de arrasto inercial, ele é contrário ao movimento, ou seja, menos V chapéu, né, onde V é o vetor unitário na direção da velocidade, quadrático na velocidade, né, V quadrado, e havia uma constante de proporcionalidade que a gente já conhecia, né, definido no arrasto inercial, a constante de proporcionalidade. Um meio, o coeficiente de arrasto, a densidade do meio e a área de transição transversal do objeto, né? Nas nossas contas na aula passada, a gente simplificou a constante de proporcionalidade, que depende das propriedades do meio do objeto, né? Através de dois parâmetros, massa multiplicado pelo parâmetro K, né? A massa, na verdade, era introduzida só para facilitar o cancelamento das massas em ambos os lados da segunda lei, né? Mas o parâmetro que dá a intensidade da força de arrasto, o parâmetro de proporcionalidade, né? É o parâmetro K. E o parâmetro K é o que entra no fator de atenuação, né? Lembrando que o fator de atenuação era E na menos K delta X, onde delta X é o deslocamento neste meio modelado pelo arrasto inercial, né? Então, o próximo passo, já que a gente já sabe que o arrasto inercial é o dominante, no caso da bala, vamos determinar o parâmetro K, realisticamente, ou seja, numericamente, e depois calcular os fatores de atenuação, né? Lembrando que aqui é a área de seção transversal do objeto, no caso da bala aqui, ela é caracterizada pelo diâmetro da bala, que é os 9 milímetros, né? Então, se eu tenho uma bala, a área de seção transversal, né, viajando nesse meio, é uma área circular, né? A área do círculo é πr ao quadrado, onde r é o raio do círculo, lembrando que o raio é metade do diâmetro, né? A gente sabe, então, que a área de seção transversal da bala é basicamente π sobre 4, o seu diâmetro ao quadrado. Então, a gente tem o cálculo da seção de área transversal, no caso da bala viajando na água. No caso da bala, a gente vai modelar a bala como sendo um objeto esférico, obviamente isso é uma oversimplificação, né? Onde o coeficiente de arrasto é conhecido, né? É da 0,5, 0,5, lembrando que a coeficiente de arrasto é adimensional, né? É da ordem meio para objetos esféricos, então a gente vai usar aproximadamente esse valor para o nosso cálculo realístico. Bom, a gente consegue ver que a constante MK é proporcional, então, é igual, né, a 1 meio C rho A, né, é a constante de proporcionalidade real, né, quantitativa, né, ou seja, MK tem que ser igual àquelas quantidades, onde aqui eu já estou substituindo a área de seção transversal em termos do diâmetro da bala, né, π sobre 4d2, né, e com isso a gente consegue obter, no caso da bala aqui, o valor quantitativo do coeficiente K, né? É π sobre 16, né? A densidade da água, o diâmetro da bala ao quadrado e a massa da bala, né? Aqui embaixo.
Aí vamos calcular numericamente quanto é que vale o K. No caso da bala viajando na água, né, o valor numérico do coeficiente K, né? Π sobre 16, densidade da água 10 na 3 kg por metro cúbico, né? O diâmetro ao quadrado, o diâmetro é 9 milímetros, 9 10 a menos 3 metros, né? E a massa da bala, 6,2 gramas, 1 grama é 10 a menos 3 quilo, né? Então, 6,2 gramas é 6,10 10 a 3, 10 a menos 3 quilogramas. Né? Numericamente, unidades do SI, né? Nós vamos ter da ordem de 2,6, 2,57 inverso de metro para a constante K. Tá? Inclusive com as unidades corretas, a constante K tem a dimensão de inverso de comprimento. Com a determinação numérica do coeficiente K, né, do coeficiente K para o caso realístico da bala, a gente vai agora calcular o fator de atenuação, né? Ou seja, estou com uma bala se deslocando dentro desse meio, água, que tem densidade 10 na 3 kg por metro cúbico, né? E na aula passada, a gente já determinou a partir do fator de atenuação, lembrando, o fator de atenuação é a exponencial decrescente do produto K ΔX, onde ΔX é o deslocamento do objeto dentro de um meio, sujeito a arrasto inercial, né? Bom, a gente mostrou na aula passada que para a velocidade inicial, né, que no caso da bala é da ordem de 300 metros por segundo, né, para diminuir uma ordem de grandeza, ou seja, por um fator 10, né, a velocidade original, inicial, né, ou seja, a partir de 290 metros por segundo para 29 metros por segundo, dado um deslocamento ΔX, a gente mostrou que para diminuir uma ordem de grandeza, o deslocamento correspondente é logaritmo de 10 sobre o coeficiente K. A mesma coisa para diminuir duas ordens de grandeza. A gente mostrou que para diminuir duas ordens de grandeza, isso significa que a bala vai partir de 290 metros por segundo para 2,9 metros por segundo, que é uma velocidade muito baixa, onde já não tem mais perigo desse projétil causar dano, né? É duas vezes o deslocamento para acontecer isso, é duas vezes logaritmo de 10 sobre K. Ou seja, o número de ordens de grandeza no decréscimo da velocidade basicamente é proporcional a números inteiros de logaritmo de 10 sobre K. Mas, no nosso caso, a gente conhece, calculando numericamente quanto é que é o K, né? Então, para diminuir o deslocamento correspondente para a diminuição da velocidade inicial para um fator 10, ou seja, uma ordem de grandeza, é do logaritmo de 10, que é 2,30, da ordem 2,30, né? Dividido pelo K, no caso realístico da bala, é 2,57 inverso de metro. Isso nos dá um deslocamento, né, de 0,89 metros, ou seja, 89 centímetros, né? Que é menor que 1 metro, né? Então, em menos de 1 metro, na ordem de 90 centímetros, né? A bala vai diminuir aqui na água, enquanto ela está viajando dentro da água, né? Uma diminuição de fator 10 na sua velocidade. Se a gente quer um fator 100 para diminuição da velocidade, seja 300 para 3 metros por segundo, né? A gente repete o cálculo, só vamos multiplicar por 2, né? O 0,89 metros, nós vamos ter então 1,80 m. Então, em menos de 2 metros, né? A bala já diminuiu essa velocidade por fator 100 e já não causa risco, né? Deixa de ser letal. Então, esse é o caso onde a gente, numericamente, né? Está analisando os arrastos, né, típicos, inercial e viscoso, determinamos qual dele é o dominante, dada a velocidade, dado o meio, e como a gente calcula explicitamente o fator K, sabido, né, as dimensões de área transversal do objeto viajando nesse meio, né. Essa análise que eu fiz para esse caso realístico, né, na verdade é um dos exemplos que estão neste artigo do professor Lang, né, onde ele analisa vários tipos de projéteis, né? Na verdade, vários tipos de armas, né? E as velocidades típicas delas, e os fatores de atenuação, né? E quais os deslocamentos na água para que esse objeto deixe de ter uma velocidade que seja letal. Né? Então, ele analisa aqui vários tipos de projéteis que vocês podem acompanhar aqui no caso. Eu fiz um dos exemplos que está aqui, que é da pistola automática, onde a dimensão da bala é 9 milímetros, né? O diâmetro da bala é 9 milímetros. Então, só para encerrar a questão do arrasto, né? Que a gente viu nas duas últimas aulas. E agora, a gente vai analisar a questão das leis de conservação, no caso de partícula única, né? Como eu comentei, a gente vai iniciar então com as determinações das condições para a conservação
de quantidades para partícula única, né? Começando então com a conservação do momento linear e depois a conservação do momento angular de partícula única. E depois a gente vai começar a analisar as definições de campo conservativo para na aula que vem determinar as condições para a conservação da energia ou energia mecânica, né? Então, a gente vai determinar passo a passo as condições para as conservações, né? Começando com o momento linear, né? A gente sabe que para uma partícula livre, a força resultante é nula, né? Lembrando que a segunda lei, escrita em termos do momento linear, é a força resultante igual à taxa de variação temporal do momento linear da partícula, né? Se eu estou com partícula livre, ou seja, com sujeita à força resultante nula, né? A gente sabe da segunda lei que a taxa de variação temporal do seu momento, aqui eu estou usando a notação ponto, né? A derivada temporal do momento linear é zero no caso de partícula livre, né? Isso significa, então, que a derivada temporal do momento é nula, significando que o momento linear, o vetor momento linear, não tem dependência temporal, significando que ele é um vetor constante, né? Então, se eu estou com partícula livre, o vetor momento linear é um vetor constante, significando vetor constante que ele tem módulo constante no tempo, né? E a sua direção e o seu sentido é fixa no tempo, é sempre a mesma enquanto o tempo transcorre. E então já está dado qual é que é a condição para a conservação do momento linear de partícula única, né? O momento linear P vai ser conservado quando a força total, quando a força resultante sobre a partícula é nula. A partícula livre, né? Então, partícula livre tem momento linear conservado. Isso é um momento linear total, né? O vetor momento linear. A gente pode ter casos particulares onde uma componente numa determinada direção espacial do momento linear é conservada também, né? Então, apesar da força resultante ser não nula, a gente pode ter casos físicos onde em determinadas direções o momento linear vai ser conservado. Então, por exemplo, se eu tenho um caso particular onde a força resultante é não nula, né? Ou seja, a partícula está sujeita a uma força resultante diferente de zero, mas a força é nula numa determinada direção. Ou seja, numa determinada direção, a projeção da força naquela direção, força resultante, né, naquela direção, é zero. Isso significa que nem todas as componentes, né, da força resultante vão ser nulas, apesar da força resultante como um todo ser diferente de zero. Eu vou caracterizar, então, a direção, né, onde a força tem componente nula, tem projeção nula, pelo vetor unitário ED. Então, E chapéu D é o vetor unitário na direção em que a força resultante é nula, né? Para a projeção ser nula, significa que o vetor força e o vetor ED chapéu devem ser vetores ortogonais, né? Se eles são ortogonais, obviamente a força não vai ter projeção na direção de ED, né? Então eu posso escrever matematicamente o fato da força ser nula, ter projeção nula, ter componente nula na direção de ED, uma determinada direção espacial, através dessa equação, né? O produto escalar da força resultante com o versor, né? ED é zero, são vetores ortogonais, né? Então, automaticamente, a força não vai ter projeção, a projeção é zero na direção de ED. E agora eu vou obter as consequências do fato dessa quantidade aqui ser verdadeira, né? Essa relação aqui ser verdadeira. Bom, essa equação, então, vai implicar que, quando eu escrever a força resultante em termos do momento linear, que o vetor P ponto, né? A derivada temporal do momento linear escalar com ED vai ser zero, automaticamente, né? Aqui está explícito, já escrito em termos da derivada mesmo, né? Não na notação ponto, né? Então, aqui eu tenho dp dt escalar ED chapéu igual a zero. Eu tenho, então, um produto escalar de dois vetores, né? Ou a derivada temporal de P escalar com o versor ED, certo? Aqui eu vou só calcular momentaneamente, né? Quanto é que é a derivada temporal do produto escalar vetor P escalar com o ED, certo? Aqui, então, a gente tem, no caso geral, né? O vetor momento e o vetor ED poderiam depender temporalmente, né? Claro que no nosso caso o versor ED não depende do tempo, mas se eu for calcular o caso geral, onde tanto P quanto ED dependessem do tempo, né? A derivada temporal deste produto escalar é similar com a derivada de produto nas funções de variável real, né? De uma variável real, né? Derivada do produto, da derivada,
né, a gente vai ter que usar a regra do produto, né, derivamos primeiro o primeiro vetor, que é o vetor momento, escalar, deixamos sem derivação o segundo vetor, que é o vetor unitário ED. Mas mantemos o primeiro vetor e derivamos o segundo vetor no produto escalar, que é o versor ED, né? Então aqui eu vou ter o produto escalar P com a derivada do versor ED. A derivada temporal do versor ED, como a direção espacial é fixa, né? Essa derivada temporal é nula, e a gente então mostra rapidamente que no caso se o versor ED é fixo no tempo, né? Fixado, a derivada temporal do produto escalar PED é igual à derivada de P escalar ED. Então eu vou só substituir a nossa equação do lado esquerdo, né? Que é o produto escalar dPdt com ED, pela derivada do produto escalar P escalar D. O que eu consigo mostrar aqui? Isso, claro, continua sendo zero essa quantidade, né? O que eu estou mostrando aqui? Que essa quantidade aqui, que é o produto escalar P escalar ED, né? Ele não tem dependência temporal, essa quantidade, porque a sua derivada temporal é nula, significando que ele não tem variação temporal, né? Se ele não tem variação temporal, esta quantidade aqui, ela é uma constante no tempo, né? Ela não varia no tempo. O que é o P escalar ED? É a projeção do momento, né? Usando geometria analítica, a interpretação de produto escalar, né? A projeção de um vetor na direção do outro, né? Então aqui eu tenho a projeção do momento linear na direção definida pelo versor ED, ou seja, é a projeção do momento na direção onde a força é nula, a componente da força resultante é nula, né? Então aqui eu tenho que o PD, né, que é a projeção do momento na direção onde a força é nula, é conservado, ou seja, se mantém essa componente com o mesmo valor no tempo. Então eu posso ter, no caso geral, momento linear completo, né, o vetor momento linear sendo conservado no caso de partícula livre, quando a força resultante é nula, mas também a gente pode ter componentes no momento em determinadas direções onde a força é nula, também sendo conservadas, apesar da força resultante ser diferente de zero. Essas são as condições para a conservação tanto do momento linear total quanto de componentes do momento linear, no caso de partícula única. Agora nós vamos ver a outra conservação associada à partícula única, que é a conservação do momento angular. Então, a gente vai ter que definir um momento angular de partícula única e também ver as condições em que esse momento angular vai ser conservado. Para definir o momento angular L de partícula única, né? Então, eu estou fazendo essa representação aqui nessa figura, né? Eu tenho uma partícula de massa n, cujo vetor velocidade escalar é v, né? O vetor posição, ele é medido, né? É representado a partir da origem de um sistema de coordenadas. Aqui eu estou analisando o sistema cartesiano, mas poderia ser qualquer um daqueles outros que a gente já mostrou. Então, a partir da origem de um sistema de coordenadas, nós temos o vetor R, que é o vetor posição da partícula nesse sistema de coordenadas, e o vetor velocidade, que é proporcional ao momento. A definição do momento angular, né, de uma partícula referente a uma determinada origem, né, O, é dado por essa expressão aqui, né? O momento angular é definido como produto vetorial do vetor posição pelo vetor momento linear da partícula, né? Onde vê a velocidade instantânea, né? da partícula, o vetor velocidade instantânea da partícula, que é proporcional ao momento. São vetores paralelos, né? Lembrando, tem que ficar bem claro aqui que a definição de momento angular depende da escolha da origem do sistema de coordenadas, né? Então, porque o vetor posição vai ser medido a partir desta origem, né? Mas, determinada uma origem, nós temos, então, a definição do momento angular de partícula única, o produto vetorial R vetor P, né? Muito bem. Para a partícula única, se ela está sujeita a uma força resultante, né, a gente pode calcular o torque, né, total sobre essa partícula, torque tal, né? Como é que a gente define o torque tal? A partir dessa mesma origem que a gente calculou o momento angular, ou definiu o momento angular, né? Lembrando que o torque, então, é definido como o produto vetorial, vetor R, produto vetorial
com o vetor força, né? Onde R aqui, no caso do torque, é o vetor que determina a posição em que a força é aplicada a partir da origem O, né? Da mesma origem O, onde a gente definiu o L, né? Escrito em termos do momento linear, se F é a força resultante, né? O torque associado à força resultante, que esse é o torque total aplicado sobre a partícula única, né? É igual, pode ser escrito como produto vetorial do vetor posição com o vetor derivada temporal do momento linear. Então, eu posso escrever o torque total em termos da derivada do momento, né? Então, essas duas definições, a partir daqui, a gente vai calcular, então, qual é que é a taxa de variação temporal do momento angular de uma partícula única, né? Ou seja, como é que ela varia no tempo, né? A derivada temporal do momento angular vai ser a derivada temporal, como por definição, né? Do produto vetorial R vetor P. Aqui, de novo, a gente vai ter uma derivada do produto, né? Claro que aqui é um produto vetorial entre dois vetores, mas a maneira de calcular no cálculo vetorial, o cálculo vetorial é similar, né? Como é no caso de derivada do produto de funções de uma variável, né? A gente vai, então, derivar um dos vetores e deixar o outro sem derivação e assim por diante. Então, a derivada temporal do R vetor P é a derivada de R mantém P, mantendo o produto vetorial, e depois mantemos R e derivamos P, que é o segundo vetor do produto vetorial. Lembrando que aqui sempre a gente vai ter, no produto, é o produto vetorial. Bom, a gente vai começar a identificar cada uma dessas quantidades que estão nos dois termos da derivada do momento angular, né? O primeiro termo aqui, a gente tem a derivada de R, que é o R ponto, ou seja, a velocidade, produto vetorial com momento linear. E no segundo termo, a gente tem o vetor R, produto vetorial com dp dt. dp dt é o P ponto, né? Que é basicamente a força resultante, né? A gente consegue ver que o primeiro termo, basicamente, é nulo, né? Porque a gente tem o produto vetorial de dois vetores proporcionais, né? O R ponto é o vetor velocidade, né? O vetor velocidade é um vetor paralelo ao momento, então, fazendo o produto vetorial de dois vetores paralelos, esse produto vetorial é nulo, né? E, então, a gente consegue entender que, identificando o segundo termo, R vetor P ponto, né? É justamente o torque, né? A gente consegue mostrar, então, que a taxa de variação temporal do momento angular de uma partícula única é exatamente igual ao torque líquido total sobre a partícula, ou seja, o torque devido à força resultante, né? Essa é a taxa de variação temporal do momento angular de partícula única. Ela é exatamente igual ao torque total, né, devido à força resultante sobre esta partícula, né? E a gente já está em condições de determinar quais são as condições para conservação, né, do momento angular da partícula, né? Dá para ver que se o torque total, né, for nulo, né, ou seja, a partícula tem torque líquido zero, né, atuando sobre ela, a gente vai ter, então, taxa de variação temporal do momento angular nulo. Isso significa que se eu não vario temporalmente o momento angular, o vetor momento angular é um vetor constante no tempo, ou seja, o vetor momento angular é conservado, certo? Então, aqui a gente já tem as condições para conservação do momento angular. Então, o momento angular de partícula única, né, não sujeita a qualquer torque, né, é conservado. É interessante aqui ver em que condições o torque, né, vai ser nulo. Uma é a obviedade, né? Se a gente não tem força resultante, ou seja, se nós estamos com uma partícula livre, automaticamente, claro, o torque é nulo porque a gente não tem força, né, resultante. Tá? Esse é o primeiro caso onde o torque total seria zero, né? A partícula é livre, sem forças. Outra condição bem simples onde o torque vai ser nulo, apesar da gente ter força resultante não nula, é que quando esses dois vetores são vetores paralelos ou antiparalelos. O vetor posição e o vetor força são paralelos ou antiparalelos. Em que caso vai acontecer isso, né? Forças centrais, né? As forças centrais são todas aquelas onde a interação entre a fonte e a partícula de prova está sobre a linha que conecta as duas partículas. Ou seja, basicamente, as forças centrais são radiais. Se elas são radiais, tanto atrativas quanto repulsivas, elas estão na direção de R, né? Ou
são paralelas ou antiparalelas com R. Então, também no caso de forças centrais, né, a gente vai ter torque líquido nulo, né, se a partícula está sujeita até a uma força resultante que é tipicamente central, né? Então, partícula livre, temos torque líquido nulo, momento angular vai ser conservado, forças centrais atuando como força resultante atuando sobre a partícula também, a gente vai ter torque zero, significando que a gente vai ter o vetor momento angular conservado. E a gente vai analisar mais em detalhes quando a gente for entrar em forças centrais. É toda uma área, né, de estudo de forças centrais, a gente vai mostrar claramente que o momento angular sempre vai ser conservado quando a gente tem campos de forças centrais atuando sobre a partícula, né? Agora, a gente vai, já determinamos as condições em que o momento angular e linear são conservados, a gente vai começar a analisar as condições em que a energia ou a energia mecânica vai ser conservada. Para fazer isso, a gente primeiro vai ter que definir campos conservativos, né? E a gente vai analisar se um campo conservativo é conservativo ou não a partir do trabalho realizado pela força, né, em questão sobre uma partícula, né? Então, aqui eu vou analisar uma força F, né, que exerce trabalho sobre uma partícula, né, para ir de uma configuração 1 até uma configuração 2. Então, estou fazendo graficamente aqui, representando uma partícula de massa m sujeita a um campo de forças F, né? E ela vai de uma configuração 1 até uma configuração 2. A gente pode calcular o trabalho realizado por esse campo de força para ir de 1 até 2. Eu estou denotando aqui por W12, né? Essa é a notação do Marion, né? O W é work, né? Trabalho em inglês. O trabalho para ir de 1 até 2, né? É definido, né? Como esta integral de caminho, né? O que é uma integral de caminho? A integração é feita ao longo de um caminho, né, específico, né? Então, o trabalho para ir de 1 até 2, se a partícula está sujeita ao campo de força F, né, é dado pela essa integral de caminho, né? O integrando dessa integral de caminho é o produto escalar da força com o vetor dr, né, o elemento infinitesimal de deslocamento sobre este caminho, né? E aqui os limites de integração estão implícitos, né, da configuração 1 até a configuração 2. Então, a gente, só para lembrar, né, o trabalho realizado sobre a partícula, de sujeito a um campo de força R para ir de 1 até 2, é dado por esta integral de linha ou de caminho, né, no cálculo vetorial. Significando, para calcular esse trabalho, eu vou ter que saber escrever explicitamente o integrando, né? Esse produto escalar, F escalar dr, tem que ser calculado explicitamente, né? Se no caso específico, né, a força em questão é a força líquida sobre a partícula, eu posso escrever o trabalho em termos da variação da energia cinética da partícula. Então, aqui eu vou mostrar, né, a partir da definição de trabalho, para ir de 1 até 2, que se a força em questão, se a força que está atuando sobre a partícula é a força resultante, o trabalho está conectado com a variação da energia cinética. Então, eu vou aqui fazer a demonstração desta relação, né, entre o trabalho realizado pela força líquida e a variação da energia cinética da partícula correspondentemente, né? Então, no caso da força líquida, eu vou calcular primeiro explicitamente o integrando da integral de linha, que é o produto escalar da força resultante, escalar com o vetor dr, né? No caso da força resultante da segunda lei, a gente sabe que ela é massa vezes o vetor aceleração, né? Massa vezes R dois pontos, produto escalar, né? Com o vetor dr, né? Aqui eu vou só reescrever o vetor dr em termos da diferencial temporal, né? Então, só para lembrar, eu posso escrever dr como sendo dr dt. Então, ao invés de integrar no dr, eu posso integrar no tempo, né? Então, eu vou substituir duas coisas, né? A aceleração em termos da velocidade, eu tenho massa vezes aceleração, isso pode ser escrito como sendo massa multiplicado pela derivada temporal do vetor velocidade, né? Massa vezes aceleração, escrito em termos da velocidade. E o vetor dr está sendo escrito em termos do tempo, né? Dr é dr dt dt. Então, basicamente, aqui eu tenho
a reescrita do integrando a partir da velocidade do tempo, né? Vejam bem, aqui a gente tem um produto escalar agora do vetor dv/dt, que é a aceleração, com o vetor velocidade. A gente tem que calcular explicitamente quanto é que é esse produto escalar, né? Produto escalar da aceleração com o vetor velocidade instantânea. Para entender o quanto vale esse produto escalar dv/dt escalar com v, eu vou calcular esta quantidade aqui, né, a parte. Derivada temporal do produto escalar v escalar v, né? Usando o derivado do produto, né? Basicamente, eu vou fazer duas vezes, né, o cálculo do produto escalar dv/dt escalar v. Por quê? Porque eu vou usando a regra do produto, né? Nós teríamos que calcular, usando a regra do produto. Primeiro, derivamos a velocidade, dt, né? Escalar v, mais v escalar dv/dt, regra do produto, que é similar ao produto, a regra do produto no caso de função de uma variável, né, real. Consegue ver aqui que como o produto escalar é intercambiável, né, a ordem dos vetores do produto escalar dá o mesmo produto interno, né, a gente vai ver que a derivada do produto v com v é duas vezes da derivada, é duas vezes o produto escalar dv/dt escalar v. Então, a gente pode reescrever o produto escalar dv/dt escalar v como sendo 1/2 a derivada temporal do produto v escalar v. Né? Aqui, 1/2 a derivada temporal do produto v escalar v é igual a dv/dt, que é a aceleração escalar com a velocidade. V escalar v é v quadrado, né? É o quadrado do vetor velocidade instantânea. Então, aqui eu ainda tenho a derivada temporal, então, do v ao quadrado. Finalmente, né, a gente consegue mostrar que o argumento da integral de linha aqui na definição de trabalho realizado pela força resultante, que é o FDR, né, pode ser escrito em termos de uma diferencial na integração no tempo. Né? Integrada no tempo, o integrando é 1/2 a massa, a derivada temporal de v ao quadrado dt. Né? Obviamente, a derivada temporal de v ao quadrado dt é a diferencial em v quadrado. Né? Então, a gente pode finalmente entender que o produto escalar força resultante com dr, com o vetor dr, é igual a 1/2 a massa da partícula, a diferencial em v ao quadrado. Então, ao invés de integrar em dr, nós vamos integrar em v quadrado. Então, a variável de integração vai ser o quadrado da velocidade. Substituímos esse integrando o FDR, onde F é a força resultante, na definição do trabalho realizado pela força resultante, ou seja, o trabalho para ir de 1 até 2 sujeito à força resultante, que é a integral de caminho para ir de 1 até 2 FDR, né? Isso é a integral para ir de 1 até 2 de 1/2 massa vezes a diferencial de v quadrado. Como a gente vai integrar em v quadrado, né, 1/2 vezes m é uma constante, nós integramos em v quadrado, ou seja, integramos o quadrado da velocidade, a gente tem como o resultado dessa integração, nós teríamos então como resultado da integração m sobre 2, né, m sobre 2, v ao quadrado, calculado da configuração 1, ou seja, velocidade v1, até velocidade v2. Substituindo, então, os limites de integração, a gente vai ter 1/2 de m multiplicando, então, o quadrado da velocidade na configuração 2 menos o quadrado da velocidade na configuração 1. Né? Ou seja, a gente tem essa diferença aqui, né? 1/2 de m v2 ao quadrado menos 1/2 de m v1 ao quadrado, onde v1 e v2 são as velocidades escalares, né? As velocidades instantâneas da partícula na configuração 1 e na configuração 2. Bom, aqui eu vou usar a notação do Merian para energia cinética, né? A energia cinética é definida como 1/2 a massa da partícula ao quadrado do seu vetor velocidade. A gente consegue mostrar aqui claramente, a gente mostrou que se a força atuando sobre a partícula é a resultante, o trabalho para ir de uma configuração 1 até 2, devido a essa força resultante,
é a diferença das energias cinéticas na configuração 2 e na configuração 1. Basicamente, isso é a variação da energia cinética da partícula para ir de 1 até 2. Basicamente, o que eu mostrei aqui explicitamente, a partir da definição do trabalho dado por uma integral de caminho, né, ou uma integral de linha, do produto escalar força resultante com dr, é que o trabalho realizado pela força resultante é exatamente igual à variação da energia cinética da partícula para fazer esse deslocamento, né, essa mudança de configuração. Isso é o famoso teorema trabalho-energia cinética, né? A gente conhece, então, que quando a força resultante está atuando sobre a partícula, a variação da energia cinética dela é igual ao trabalho realizado, né, sobre a partícula. Isso é uma coisa, ficamos a parte com essa demonstração, né, que é o teorema trabalho-energia cinética. E agora a gente vai, então, começar a definir campos de força conservativos. Né? Então, existe uma categoria especial de campo de força, né, que é aquele onde o trabalho necessário para mover a partícula de 1 até 2 é independente, né, claro, sem nenhuma alteração da energia cinética, é independente do caminho. Então, uma definição possível, né, de força conservativa, ou campo de força conservativo, né, é que os campos de força conservativo, os trabalhos, né, realizados pelos campos de força conservativo para ir de uma configuração até outra é independente do caminho para ir de uma configuração até a outra. Né? É a independência do caminho. Então, o trabalho realizado pelas forças conservativas são independentes do caminho quando eu vou de uma configuração ou outra. Né? A outra. Né? Do ponto de vista matemático, eu vou ter que escrever, né, quais é que as propriedades, então, que o campo conservativo vai ter que obedecer em termos da integral de caminho, né, ou seja, em termos do trabalho realizado por esse campo de força conservativa sobre a partícula para ir de uma configuração até outra. Ou seja, eu me pergunto, então, quanto é que vale o trabalho realizado por um campo de força conservativo para ir de uma configuração 1 até uma configuração 2, né? Ou seja, quanto é que é o resultado desse integral de caminho para as forças conservativas, né? Então, fazendo só uma representação aqui gráfica, né? Eu tenho uma partícula sujeita a um campo de força conservativo que vai de uma configuração 1 até uma configuração 2. E aqui eu estou representando 3 caminhos distintos para ir de 1 até 2, né? Eu tenho o caminho A, o caminho B e o caminho C. 3 caminhos em que eu vou ir da configuração 1 até a configuração 2, sujeito a um campo de força conservativo. Dizer que forças conservativas são independentes do caminho, no ponto de vista do trabalho realizado para ir de uma configuração até outra, né, é escrever esta igualdade entre as integrais de linha. Né? Ou seja, as integrais de linha, onde o meu campo é um campo conservativo, para ir da configuração 1 até 2, essas integrais de linha que define o trabalho, né, para ir de 1 até 2 sujeito a um campo conservativo, é independente do caminho. Se é independente do caminho, quando eu calculo essas integrais de linha nos distintos caminhos, por exemplo, o caminho A, B e C, aqui embaixo da integração eu estou colocando explicitamente o nome do caminho, né, que eu estou utilizando para ir de 1 até 2, né, todas essas integrais de linha são idênticas, né, ou seja, independente do caminho, a integral de linha correspondente ao trabalho realizado pela força conservativa é exatamente a mesma, né? Isso quer dizer independência de caminho do ponto de vista matemático. A integral de linha, ou o trabalho realizado pela força conservativa, para ir de 1 até 2 é independente do caminho escolhido para ir de 1 até 2. Isso é uma característica específica dos campos de força conservativos. Né? Campos não conservativos não obedecem essa propriedade, ou seja, se eu escolher diferentes caminhos, né, para ir de 1 até 2 num campo de força não conservativo, o resultado do trabalho ou da integral de linha vai ser distinto. Né? Eu vou fazer um exemplo daqui a pouco para a gente mostrar que isso é verdadeiro no caso de campos não conservativos. Né? Isso é uma maneira de definir campos conservativos a partir da independência de caminho. Né? Uma outra maneira de definir campos conservativos, ainda dentro do contexto de trabalho, né, ou das integrais de linha, é
calcular o trabalho total sobre uma partícula se eu realizar um caminho fechado. Então, quanto é que vale o trabalho realizado por um campo de força conservativo se o meu caminho é um caminho fechado, tá? Então, aqui eu estou representando este caso. Eu tenho um campo de força conservativo e eu tenho uma partícula que vai de uma configuração A até uma configuração B, ou 1 até 2, né? Num caminho que é fechado, né? Eu vou de A até B pelo caminho C1, né? E depois eu vou de B até A pelo caminho C2. Então, eu vou e volto à configuração A, ou seja, eu quero calcular qual é que é o trabalho realizado pelo campo conservativo para ir e voltar na configuração A, ou seja, sobre a condição de um caminho fechado. Qual é que é o trabalho realizado, né? Pelo campo de força conservativo. Aqui eu estou definindo, então, quanto é que é o trabalho realizado num campo conservativo ou num caminho fechado, né? Bom, ainda é integral de linha F escalar dr, onde a F é o campo de força conservativo, né? Aqui eu estou designando quem é o caminho fechado, estou chamando o caminho fechado de C, né? Para designar que essa integral de linha é integral de linha em caminho fechado, a gente coloca esse blob, né? Esse círculo na representação da integral, né? Então, a gente tem uma integral de linha, onde tem o círculo aqui com a integral, significa que a integral de linha é sobre um caminho fechado, esse caminho fechado é denotado por C, né? Bom, especificamente essa integral de caminho fechado, que é o trabalho realizado devido ao campo conservativo sobre a partícula, para ir de uma configuração e voltar nela mesma, né? Aqui a gente está escrevendo explicitamente os dois caminhos que são utilizados para ir e voltar até A, né? Então, a integral de caminho fechado, nessa minha representação aqui, é a soma do trabalho realizado de A até B, trabalho para ir de A até B, pelo caminho C1, mais o trabalho realizado para ir de B até A sobre o caminho C2. Então, tá, o trabalho de B até A pelo caminho C2. Basicamente, essa é como eu calcularia a integral de caminho fechado, né? Como a soma de duas integrais de caminho, caminho C1 mais caminho C2 me dá a trajetória fechada ou o caminho fechado C, né? Lembrando que a segunda integral aqui, né, eu posso inverter os limites de integração. Lembrando lá no cálculo, por exemplo, de funções de uma variável, aqui vai acontecer igual para integrações vetoriais, né? Se eu inverter os limites de integração, né? Ou seja, se eu, ao invés de integrar de B até A, eu integrar de A até B, a igualdade, né, a relação entre essas duas integrais, onde eu apenas mudo, inverto os limites de integração, é um sinal negativo, né? Então, eu consigo mostrar aqui claramente que a integral sobre o caminho C2 para ir de B até A é exatamente o negativo da integral de A até B, ou seja, invertir os limites de integração do produto escalar FDR, né? Ainda continua sendo essa soma aqui, né, sendo ainda a integral de caminho fechado realizado pelo campo de força conservativo. Lembrando que se o campo de força é conservativo, a integral de caminho para ir de uma configuração até outra, por exemplo, de A até B, é independente do caminho. Se eu tenho campos de força conservativos, que é o caso aqui, né, essas duas integrais são iguais, né? Porque eu estou integrando nas mesmas configurações, né, as mesmas condições iniciais e finais, né? Em ambas as integrais de caminho, eu estou indo de A até B, mas por caminhos diferentes, mas lembrando que as forças conservativas nos dão integral de linha ou trabalho independente do caminho escolhido para ir de A até B, significando que a quantidade à esquerda é nula, né? Essas duas quantidades se cancelam e a gente então tem, no caso de campos conservativos, né, que a integral de caminho fechado do produto escalar, campo de força conservativo dr, é zero. Isso significa que o trabalho, lembrando que a integral de caminho, basicamente, é o trabalho realizado pela força conservativa, pelo campo de força conservativa, né? E a gente tem, então, matematicamente, a integral de caminho ser nula, né? A integral de caminho fechado, devido a forças conservativas ser nula, significa, do ponto de vista
de interpretação, né, é que o trabalho realizado por um campo de força conservativa, né, para realizar uma trajetória fechada, um caminho fechado, é nulo. Essa é uma outra maneira de verificar se um campo é conservativo ou não, né? Eu calculo o trabalho realizado por esse campo de força sobre uma partícula num caminho que é fechado, né? Essa integral, esse trabalho tem que dar zero, né? Isso é uma outra maneira alternativa de quantitativamente definir forças conservativas, né? Independência de caminho ou trabalho sobre um caminho fechado sendo nulo nesse campo de força. O que eu vou fazer agora aqui é usar propriedades do cálculo vetorial e também mostrar uma terceira definição de campo conservativo, né? A gente vai mostrar daqui a pouco que os campos conservativos são irrotacionais, né? Eles têm um rotacional nulo, tá? Então, para isso, eu vou fazer uma janelinha matemática, né? De como é que eu mostro que os campos de força conservativos são irrotacionais. Isso vai ser super importante mostrar que eles são irrotacionais, tem rotacional nulo, na definição de produto de energia potencial U na aula que vem. É a questão-chave da gente poder escrever campos conservativos em termos de uma função energia potencial. O fato de ser irrotacional é o que permite fazer isso. Mas antes, né, a gente já mostrou aqui explicitamente que a integral de caminho fechado, devido a forças conservativas, é nula, né? Lá no cálculo vetorial existe um teorema, né, que é o teorema de Stokes, né? O teorema de Stokes relaciona, então, uma integral de caminho fechado de um campo vetorial A, tá? Claro que isso eu estou falando de matemática em geral, depois a gente vai voltar para a física, né? Mas no caso geral, dado um campo vetorial A, né, a integral de caminho fechado, que eu estou representando pela integral de caminho sobre C fechado do produto escalar AD, onde a ADR, né, onde A é um campo vetorial, isso lá pelo teorema de Stokes é igual, né, à integral de superfície, né, uma integral de superfície do rotacional desse campo vetorial. Rotacional de um campo vetorial é este produto vetorial. É o produto vetorial do operador nabla ou del, né, que eu estou representando aqui compactamente por essa quantidade, né, vetorial com o produto, vetorial com o campo vetorial, A, né, certo? Então, o que está dentro aqui dessa integração de superfície ou de área, né, é o rotacional do campo vetorial A. Só para entender as quantidades que estão aqui embaixo, né, eu tenho uma superfície que é geral, que é a S1. Sobre essa superfície geral S1, eu vou desenhar, né, um caminho fechado, que eu estou mostrando o caminho C sobre essa superfície. Lembrando que quando eu tenho um caminho fechado, o caminho fechado delimita uma superfície S. Então, só para entender a notação, S aqui na integral de superfície é a superfície delimitada pelo caminho fechado C. Então, se eu tenho um caminho fechado, eu tenho uma superfície que é delimitada por esse caminho fechado, que eu estou chamando de S. O teorema de Stokes relaciona essas duas integrais, né? A integral de caminho fechado de um campo vetorial com uma integral de superfície do rotacional deste campo. Lembrando que o rotacional de um campo vetorial é esta quantidade aqui, né? É o produto vetorial do operador nabla ou del com o campo vetorial. Só para entender o que é um rotacional, né? No caso de campo conservativo, onde o campo vetorial é o campo de força conservativo, né, a gente já sabe que a integral de caminho fechado de um campo de força conservativo é zero, certo? Isso implica pelo teorema de Stokes, né, que a integral de superfície do rotacional de um campo de força conservativo, onde eu troquei A por força conservativa, né, onde A é o campo vetorial, né, a integral de superfície do rotacional da força conservativa também vai ser zero, por igualdade dessas duas integrações, né, pelo teorema de Stokes. Obviamente, por integral de superfície do rotacional ser nulo, isso implica que o rotacional do campo de força conservativo tem que ser zero. Então, da definição
das forças conservativas terem trabalho nulo, né? Se eu estou fazendo um caminho fechado, vai implicar pelo teorema de Stokes que o rotacional de um campo de força conservativo é zero. Se o rotacional de um determinado campo de força é zero, significa que eles são campos irrotacionais. Isso é uma nomenclatura, né? Campos conservativos vão ser irrotacionais, ou seja, tem rotacional nulo. Tá? Esse vai ser o ponto de partida na aula que vem para a gente definir a energia potencial. Né? A gente vai usar o fato que os campos de forças conservativos são irrotacionais, ou seja, tem rotacional nulo. Né? Esta quantidade aqui é zero para campos conservativos. Claro que a gente vai mostrar como a gente calcula o rotacional de campos de força na aula que vem. Então, resumindo o que a gente tem de definições alternativas para campos conservativos, né? Para campos conservativos, o trabalho realizado para ir de uma configuração a outra é independente do caminho. O trabalho realizado por um campo de força conservativo para fazer um caminho fechado é zero. E os campos conservativos, terceira opção, né? Os campos conservativos são irrotacionais, ou seja, tem rotacional nulo. Né? Que é esta igualdade aqui, essa relação aqui. Aqui eu vou já encaminhando mais a finalização da aula, né? A gente vai calcular na prática, né, as integrais de caminho e também ajudar a entender a questão se um campo é conservativo ou não a partir do cálculo do trabalho, né, para ir de uma configuração até outra. Eu vou fazer dois exemplos de cálculo de integral de linha ou de trabalho, né, em dois casos físicos, né. Meu primeiro exemplo é calcular a integral de linha, que é o trabalho, né, para ir de uma configuração até outra, né, sujeita a um campo de força que é esse daqui. Né? O campo de força F, em que a partícula está sujeita, né, é um campo de força no plano XY, né, cujas componentes cartesianas estão aqui. Né? Vejam bem que as componentes cartesianas da força que está atuando sobre a partícula é dependente do espaço. Né? Ou seja, não é um campo uniforme, né? Ele depende, para cada ponto do espaço, a intensidade da força é diferente e a direção e o sentido desses campos de força, ponto a ponto, são diferentes, né? Então, tem um campo de força que é dependente do espaço, né? Bom, qual é que é as minhas configurações iniciais e finais? A configuração 1, eu vou partir da origem, né? E vou chegar no ponto 1, 1. Isso é a configuração 1 e a configuração 2, né? Eu vou da origem, 0, 0 no plano, até o ponto 1, 1 no plano, certo? Ao longo de dois caminhos. Então, a gente vai analisar o cálculo do trabalho para dois caminhos distintos para ir do ponto da configuração 1 até a configuração 2, né? Aqui eu estou fazendo uma representação, né? A configuração inicial é partir da origem e chegar no ponto 1, 1, sujeito a esse campo de força aqui, que eu não sei ainda se é conservativo ou não, né? Por dois caminhos distintos, né? Eu tenho o caminho A, que é este caminho tracejado aqui, né? Eu vou de O até P, fazendo primeiro, indo na horizontal de O até Q, né? Onde Q está em x igual a 1, y igual a 0. E depois vou na vertical, com x igual a 1 e y, com x igual a 1 e y aumentando até 1, né? Então, do subcaminho Q até P. Então, o caminho A é de O até Q e depois de Q até P, né? Desta maneira, são dois passos, né? E o caminho B vai ser indo diretamente na diagonal, né? De O até P, diretamente pela diagonal, né? Então, eu vou calcular o trabalho, ou a integral de caminho, sujeita a esses dois caminhos distintos, o caminho A e o caminho B. Aqui está o campo de força, né? O campo de força, então, tem componentes x e y dadas por y e 2x, né? Essas são as componentes cartesianas da F, né? Então, a gente vai precisar primeiro calcular o trabalho realizado para de O até P, pelo caminho A. Isso significa que o caminho A tem dois subcaminhos, né? Então, eu vou calcular a integral de caminho
primeiro para ir de O até Q, que é na horizontal, mais a integral de caminho para ir de Q até P, né, que é na vertical. Então, eu tenho duas integrais de caminho para calcular o trabalho realizado pelo caminho A, né, para ir de O até P. Para calcular cada uma dessas integrais de caminho, a gente vai precisar abrir explicitamente, né, o produto escalar FDR, onde F a gente já sabe as componentes cartesianas, né? Então, só para lembrar, o vetor dr no plano tem componentes cartesianas dx e dy, né? Aqui eu estou escrevendo então dr em coordenadas cartesianas, e a gente já sabe escrever o f nas suas coordenadas cartesianas, que são a fx e a fy, lembrando que a fx é y e a fy é 2x. Calculamos explicitamente, como a gente já escreveu o dr e o f em coordenadas cartesianas, calculamos o produto escalar. O produto escalar é basicamente a soma dos produtos das componentes cartesianas de f dr, né? Ou seja, f dx dx mais f dy dy, esse é o produto escalar f dr em coordenadas cartesianas. Aqui eu vou colocar explicitamente quem é a componente x e y do vetor força, né? A componente x é y, a componente y é 2x, e a gente tem explicitamente quanto é que vale FDR no caso deste campo de força. Esta quantidade aqui, né? FDR é y dx mais 2x dy. Então vamos calcular primeiro a integral de caminho, que é de O até Q, né? Para calcular o caminho, o trabalho no caminho A, né? Então, a integral de caminho para ir de O até Q, que é na horizontal aqui, é caracterizado por essas quantidades aqui, né? Se eu estou caminhando na horizontal, se eu estou me deslocando na horizontal, né? Isso significa que y é zero, né? E x é diferente de zero. Se y é zero, significa que a diferencial, a dy, a variação dy, é zero. Então, no caso do caminho de O até Q, como o y é zero, essa segunda contribuição para o produto escalar FDR é nulo e resta apenas a integração y dx, o dx é variável quando a gente se desloca na horizontal, né? Mas essa integração aqui vai continuar sendo nula. Lembrando, os limites de integração em x vão de 0 até 1, né? 0 até 1 em x, y dx. Mas o y é zero também nessa direção horizontal, né? Significando que o trabalho, né, para ir de O até Q, que é o trabalho indo nessa caminho, semi-caminho horizontal, é nulo, né? É nulo nesse campo de força, né? Mas lembrando, para calcular o trabalho pelo caminho A para ir de O até P, ainda resta calcular o segundo subcaminho, o trabalho de Q até P, né? Agora vamos calcular então quanto é que é o trabalho para ir de Q até P. De novo, para ir de Q até P, o deslocamento é vertical, né? Com x fixo, né? Fixa x igual a 1, vamos variando o y de 0 até 1. Então, aqui no caso do caminho Q até P, nós temos essas características aqui, né? X igual a 1, significa que se o x é fixo, o dx é 0, e o dy é diferente de 0. Né? Lembrando que aqui, ó, a nosso integrando da integral de caminho é esta quantidade, mas como o x é fixo, a y dx é 0 neste caso, né? E a integração, né, que vamos obter aqui é apenas a integral de 2x dy, né? Onde os limites de integração em y são de 0 até 1 também, né? Lembrando que o x é igual a 1, resultando que o trabalho, né, para ir de Q até P, basicamente é duas vezes a integral em y, para ir de 0 até 1 em y, né? Isso dá 2, né, como resultado do trabalho. Então, se a gente somar os trabalhos para ir de O até Q, mais o trabalho para ir de Q até P, que é a soma de 0 com 2, né, que são os dois trabalhos nos dois subcaminhos, né, nos dá trabalho, 2 unidades de trabalho. Né? Trabalho tem unidade de joule, não é sim. Por exemplo, 2 joules, né? Se as componentes da força estão em newton e os deslocamentos estão em metros, esse 2 aqui seria 2 joules, né? Mas são 2 unidades de trabalho para o trabalho realizado para ir de O até P, sujeito a esse campo de força, né? Pelo caminho A, que é um dos caminhos que eu escolhi, né? Para ir de O até P. Agora eu vou calcular o trabalho realizado para ir
de OTP pelo caminho B, que é o caminho diretamente na diagonal, né? Diretamente na diagonal, né? Parede de OTP, né? Obviamente a configuração aqui é diferente, né? No caminho, eu vou ter que calcular então o produto escalar FDR, né? Sobre o caminho B. O caminho B no integrando, a gente estou calculando explicitamente quanto é que o integrando, a gente acabou de mostrar aqui, né? FDR é y dx mais 2x dy, né? Nesse caso aqui, nenhuma dessas quantidades é fixa, né? Tanto o y quanto o x estão variando, né? Enquanto a gente vai se deslocando aqui pela diagonal. Né? Só que a gente tem uma característica explícita aqui, né? No caminho y, né? A gente estamos nos deslocando, né? Sobre a reta que é definida por essa equação, né? A reta diagonal é y igual a x, né? Uma reta que passa pela origem com um coeficiente angular 1, né? Então a gente está se deslocando no caminho B, dado pela reta, né? Pelo segmento de reta definido pela essa equação, né? Y igual a x. Y igual a x, se eu estou deslocando sobre a reta. Se y é igual a x, as diferenciais são iguais, né? A dx tem que ser igual a dy, né? E a gente vai substituir essas quantidades, né? Essas relações aqui no integrando da integral de caminho, no caso, né? Ou seja, a gente vai substituir y por x, e aonde a gente tem dy, a gente vai substituir por dx. Ou seja, vamos escrever a integral de caminho em termos só da integração em x. Tá? Então, aqui no primeiro termo, nós teríamos na integral de caminho y dy. Em termos de x, ele vai ser escrito como x dx, né? Fazendo essa substituição aqui, né? E o segundo termo, né, é 2x dy, mais dy é igual a dx. O limite de integração aqui vai ser o limite de integração apenas na variável x, que é a variável de integração, né? De novo, o limite de integração em x é de 0 até 1, né? E aí a gente agora já pode calcular explicitamente quanto é que é o trabalho realizado pelo aquele campo de força para ir de OTP pelo caminho B, né? Essa integral aqui, né? Isso, o integrando aqui dá 3x dx, né? Isso vai nos dar como resultado da integração 3x ao quadrado sobre 2 calculado de 0 até 1. Quando nós substituímos o limite de integração, isso vai dar 3 meios, né? 3 meios. Vejam bem, a gente acabou de mostrar que quando eu estou sujeito a esse campo de força aqui, né? Que é dependente do espaço, né? Onde as componentes cartesianas dependem de cada ponto do espaço. Os trabalhos realizados para ir do mesmo ponto até o outro, né? Que é o O até o P, sujeito a diferentes caminhos, né? Nos deram trabalhos realizados por esse campo de força sobre a partícula, nos deu trabalhos diferentes, né? Ou seja, o trabalho para ir de OTP pelo caminho A é diferente do trabalho realizado para ir de OTP pelo caminho B, né? Onde os caminhos A e B são esses dois caminhos distintos, como a gente mostrou, né? Como o trabalho realizado pelos dois caminhos é diferente, né? Um deu 2 e o outro deu 13,5, né? Significa que esse campo de força é não conservativo, né? Por quê? Ele é não conservativo porque o trabalho realizado é dependente do caminho. Se o campo de força fosse conservativo, o trabalho seria igual, né? Pelos dois caminhos A e B. Como deu trabalhos distintos, significa que o campo de força explicitamente é não conservativo, usando aquela primeira definição de campo conservativo, que é a independência de caminho, né? O trabalho realizado pelo campo de força por um campo de força conservativo, para ir da mesma configuração 1 até 2, é independente do caminho que a gente usa para ir de 1 até 2. Né? E como é o exemplo final da aula, aqui eu vou, então, analisar o trabalho realizado pelo campo gravitacional. Né? E a gente já sabe até que é um campo de força conservativo, campos uniformes são campos conservativos, né? Qualquer campo uniforme é campo conservativo, qualquer campo uniforme vai ter rotacional nulo, né? Porque num campo uniforme, as componentes da força do campo de força são independentes do tempo, né? Então, são sempre os mesmos, né? Isso significa que o rotacional vai dar zero para campos uniformes. Então, campos uniformes elétricos, campos uniformes gravitacionais, campos uniformes magnéticos, todos eles têm rotacional nulo, são conservativos. Né? Então, aqui eu quero calcular, no caso geral, né,
o trabalho realizado por o campo gravitacional uniforme, que é basicamente típico do campo uniforme próximo da superfície da Terra, né? Para uma partícula indo de um ponto inicial, que é a configuração inicial, né, ou configuração 1, né, o ponto de partida é as coordenadas x0, y0, z0, até um outro ponto do espaço, né, uma outra configuração espacial, que é designada, caracterizada pelas coordenadas x1, y1, z1. Né? Aqui, no caso, eu vou subir, né, nas alturas. Né? Eu vou aqui especificar que o z1 é maior que o z0, por exemplo. Né? Então, eu estou... Bom, aqui eu estou representando o meu sistema de coordenadas. Aqui eu estou usando o sistema de coordenadas cartesiano. Né? Eu tenho meus eixos coordenados, os versores, né, cartesianos, I, J, K, chapéu. Tenho o meu campo gravitacional, o vetor campo de força gravitacional é um campo de força uniforme, né? Ou seja, o módulo é sempre igual e a direção e o sentido dessa força é sempre igual em qualquer ponto do espaço, né? E aqui eu estou mostrando a minha configuração 1 e a minha configuração 2, que é caracterizada por essas duas coordenadas, né? Coordenada inicial e a final. O meu caminho aqui é tal que a coordenada Z0 é menor que a coordenada Z1. Ou seja, a altura Z0 é menor que a altura Z1. Significa que eu estou subindo, né? Ou seja, eu estou me deslocando em sentido contrário às linhas de força, né? Certo? Eu quero calcular quanto é que é o trabalho realizado do campo gravitacional, neste caso, para ir de 1 até 2. Para fazer isso, para calcular o trabalho, a gente primeiro vai ter que calcular o produto escalar FDR, né? Que é o argumento da expressão da integral de caminho que define o trabalho, né? Bom, aqui eu vou escrever as duas quantidades no integrando do caminho, né? Da integral de caminho, que é o FDR. Eu vou escrever, então, tanto F quanto DR em coordenadas cartesianas aqui, né? O campo gravitacional tem módulo mg, né? A força gravitacional tem módulo mg, e a direção em sentido é contrária ao versor cachapéu. Então, é vertical para baixo. Isso significa que ele é contrário ao versor cachapéu. O vetor dr, né, tem componentes cartesianas dx, dy, dz. Então, são os dois vetores que estão aqui no argumento da integral de caminho. O produto escalar, força gravitacional com dr, como ambos estão já escritos em coordenadas cartesianas, basta multiplicar as componentes a componentes e somar. Né? Então, FDR, F escalar dr, é basicamente o único produto aqui no produto escalar que vai sobreviver são os componentes Z, né? Componentes Z, tanto de F quanto de dr. Então, eu vou ter menos mg multiplicado por dz, né? Este é o produto escalar, força gravitacional com o vetor dr, se eu estou usando coordenadas cartesianas, né? Menos mg dz, tá? E aí a gente pode calcular quanto é que é o trabalho realizado pelo campo gravitacional uniforme para ir de 1 até 2. Né? Essa é a integral de caminho de 1 até 2. Né? F gravitacional escalar dr. Como a gente mostrou, o produto escalar é menos mg, que é uma constante, né? E dz. Né? Obviamente, quando a única integração é em dz, os limites da integração vão ser, então, z0 até z1, porque são as coordenadas, né? Z, né? No caso da configuração 1 até a 2, né? A gente pode calcular explicitamente essa integral em z, né? Isso vai dar z1 menos z0, né? A integral é z, né? O resultado da integração é z, calculada de z0 até z1, né? Isso, então, nos dá a diferença... Nos dá a diferença z1 menos z0. Isso nos dá, então, isso é ΔZ, né? ΔZ, então, é o deslocamento vertical, né? ΔZ é a diferença dessas duas alturas, né? Z1 com Z0. No caso aqui, eu estou assumindo que o Z1 é maior que o Z0. Estou subindo contra o campo gravitacional, né? Bom, a gente consegue mostrar, então, explicitamente que o trabalho realizado pelo campo de força conservativo, que é o campo de força gravitacional, né? Se eu estou andando contra as linhas de campo, né? É menos mg ΔZ, né? Ou seja, menos mgh, né? Onde h é o ΔZ, que é positivo, né? A gente já viu em alguns casos, né? No caso anterior a gente calculou os trabalhos como sendo nulos ou positivos, né?
Nesse caso aqui, como o ΔZ é positivo, o trabalho tem sinal negativo. A gente pode também interpretar, né, da interpretação para os sinais do trabalho, né, realizado pelo campo de força, né. Então, quando o trabalho é positivo, né, significa que o campo de força realiza trabalho sobre a partícula, né? Quando o trabalho é negativo, tem sinal negativo, né, nós dizemos então que a partícula realiza trabalho contra o campo de força, né? Que é o caso aqui deste exemplo que eu estou fazendo, né? Eu estou me deslocando de 1 até 2 contra as linhas de campo, né? Automaticamente, como eu estou me deslocando contra as linhas de campo, né, o sinal do trabalho realizado pelo campo de força conservativo é negativo. Então, a gente pode dizer também que essa partícula então está realizando o trabalho contra o campo de força conservativo, né? E aí eu encerro a aula de hoje por aqui, né? Na aula que vem, a gente, como ponto de partida, claro, ainda vou fazer alguns exemplos sobre cálculo de trabalho através de integrais de linha, né? Mas na aula que vem a gente vai definir energia potencial e energia mecânica, né? E ver as condições em que a energia mecânica é conservada, né? O ponto de partida para eu definir forças, o ponto de partida para a gente definir função energia potencial, né? Associada a campos conservativos, né? O ponto de partida é esta relação aqui, né? A gente mostrou que campos conservativos são irrotacionais, né? Eles têm rotacional nulo. Esse fato de os campos de força conservativos terem rotacional nulo vai nos permitir escrever os campos de força conservativos em termos de uma função escalar, que é a função energia potencial, ou associado a esse campo de força conservativo. Se o campo de força é não conservativo, eu não tenho como escrever ele em termos de uma energia potencial. Só os campos de força conservativo permite, né, definirmos uma função energia potencial. Encerrar a aula de hoje por aqui, fico à disposição de vocês, qualquer coisa me mande e-mail, e voltamos então na sexta-feira analisando essas questões, né? A partir das definições de campo conservativo, define então energia potencial, a partir da energia potencial, a soma dela com a cinética vai nos dar então a energia mecânica da partícula, e vamos determinar quais são as condições em que a energia mecânica vai ser conservada. Então, fechando na aula que vem, a gente tem os três teoremas de conservação, as três condições de conservação, momento linear, momento angular e energia mecânica, né? A energia mecânica vai ser, então, conservada para campos para campos de força conservativos, onde a energia potencial não depende explicitamente do tempo, né? A gente vai mostrar isso na aula que vem, como uma condição para a conservação da energia mecânica para partícula única, né? Certo, pessoal? Então, nós voltamos na sexta-feira. Bom descanso.